Em uma tranquila véspera de Natal de 2002, uma jovem de 27 anos, grávida de 8 meses, acabou desaparecendo e não deixou nenhum rastro. E isso acabou deixando uma pequena comunidade dos Estados Unidos desesperada, com muito medo e também procurando por respostas. O que teria acontecido com Laci Peterson? O mistério que cercou o seu desaparecimento abalou todos os Estados Unidos e até o mundo. Até hoje também existem muitas perguntas sobre esse caso, né? O que de fato aconteceu naquela noite. Então hoje eu vou te contar todos os detalhes desse caso que chocou a América e que anos depois virou série aí em um streaming muito famoso. Então, se você ainda não assistiu essa série, ou ainda vai assistir, ou se você já assistiu e veio aqui depois de já ter assistido, não influencia, uma complementa a outra, vai lá, escuta lá, vai lá, assiste a série depois daqui, que vai ter detalhes que talvez eu não tenha falado aqui, e vice-versa, eu vou trazer às vezes algumas coisas que não foram faladas lá, então não tem problema, não tem spoiler, já estou avisando que vai falar sobre essa de um streaming famoso, então... Antes da gente começar esse caso de hoje, aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não me conhece, eu trago um episódio aqui todas as semanas, então todas as quartas-feiras é sagrado, tem um episódio novo do Casos Reais e muitos são sugestões aí de ouvintes. Então a gente sempre recebe a sugestão dos ouvintes e também tem a sugestão das pessoas que apoiam Casos Reais. O link tá sempre na descrição do podcast. Por lá, quem apoia o Casos Reais, tem um grupo do WhatsApp e também você tem acesso aos episódios antes deles irem ao ar aqui na plataforma do Spotify, do YouTube, aonde quer que você esteja ouvindo. Também é muito importante que antes de você, continuar aqui escutando, se você ainda não está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva. A gente acabou de bater 200 mil seguidores no Spotify. Muito obrigada, estou muito feliz. Isso para mim... Eu não tenho nem palavras, eu fico muito feliz. E se você só escuta e não segue ainda, por favor, pare um minutinho que é muito importante. Então eu fico muito feliz que a gente acabou de bater isso no Spotify. E é isso, gente, muito obrigada. Então agora vamos para o episódio da semana. E esse caso aqui, muita gente me pediu, tá? Não consigo nem trazer um nome só, porque eu recebi vários pedidos desse caso. Inclusive a minha vizinha estava aqui caminhando no prédio, ela falou, Erika, você tem que falar desse caso. Aí eu falei, boa, vou falar. Então é isso. Só para complementar, todas as informações sobre esse caso da Laci Peterson, elas foram tiradas de fontes, como aquela série que eu falei, e o link ali eu vou deixar para todas essas fontes na descrição, eu sempre deixo. Então agora vamos para o episódio, e esse é o caso da Laci Peterson. Laci nasceu em maio de 1975 e desde criança ela sempre foi uma garota muito feliz e extrovertida. As pessoas contam que ela sempre estava com um sorriso no rosto. Os amigos dela, por exemplo, eles falam que essa felicidade dela até melhorava a atmosfera em qualquer lugar que ela chegava. Ela deixava tudo mais leve, mais iluminado, mais feliz. Ela era uma pessoa muito pra cima. E por conta dessa característica dela, as pessoas gostavam muito de ficar perto da Laci. Então ela vivia rodeada de amigos. Quando a Laci tinha ali pelos seus 20 anos, ela estava começando a fazer a faculdade. Então ela estava estudando na California Polytechnic State University, que fica localizada em São Luís Obispo, na Califórnia. E lá ela conheceu o Scott Peterson, um jovem bonito, também de 20 e poucos anos naquela época. Vou colocar aqui na tela, para quem estiver assistindo no Spotify, tem a opção de você assistir em vídeo e também no YouTube. Então vou colocar aqui a imagem do Scott Peterson para vocês verem como é que era o rosto dele. O Scott, ele trabalhava em um restaurante ali na cidade da faculdade e num determinado dia a Laci, ela foi comer nesse restaurante. E aí ela reparou no Scott trabalhando e ela achou ele bem bonito, bem gato e ficou super interessada nele. E depois desse dia, a Laci, ela foi ali de novo, várias vezes no restaurante, só pra poder ver se o Scott notava ela. Quem nunca, né, gente? Você aí também já deve ter feito isso por algum crush, por algum cara ali que você tava de olho, você começou aí todos... Ah, você tá aqui hoje? Jura? Nossa, nem sabia que você vinha aqui, você vem aqui? Que surpresa! A pessoa tá indo ali todo dia só pra ver se encontra outra. Enfim, até que um dia ela escreveu o número de telefone dela em um guardanapo e teve ali a atitude de entregar pro Scott. Então ela deu o primeiro passo ali
Ele estava trabalhando no restaurante, ela foi lá e falou, ó, tá aqui, ó, meu telefone. E foi assim que os dois se conheceram. Eles começaram a sair e logo depois começaram a namorar também. E nesse início, o Scott era muito romântico. Ele era fofo, levava ela para jantar fora, enchia a Lacey de buquês de flores, levava ela para viajar e também muito respeitoso. Os amigos da Lacey, eles afirmam que nessa época do namoro, os dois eram muito felizes, pareciam assim apaixonados de verdade. Em 1997, Scott e Lacey se casaram, formando o que muitos ali ao redor deles descreviam como casal perfeito. Jovens, atraentes e aparentemente muito apaixonados. Eles eram um casal que todo mundo admirava. Amigos, familiares e vizinhos viam neles uma relação assim ideal, sabe, aquelas que pareciam inabaláveis. Claro, também, né, como qualquer casal, eles tinham as suas imperfeições, mas aos olhos de quem ali estava por perto, eles estavam felizes e super de boa, em sintonia, tudo estava muito bem. E no fim, era isso que realmente importava, né? Ou pelo menos todo mundo acreditava nisso. Assim que o Scott e a Lacey eles se formaram ali na faculdade, eles passaram a morar em Modesto, que é uma cidade da Califórnia também, mas com mais ou menos 200 mil habitantes, e que fica ali a cerca de 3 horas e meia de distância daquela cidade onde eles fizeram a faculdade. E uma curiosidade legal dessa cidade de Modesto é que essa é a cidade natal do George Lucas, que é um cineasta muito famoso, criador do Star Wars e do Indiana Jones. E depois de alguns anos de casados, a Lacey decidiu que ela queria ter filhos e aumentar a família, né? O que é muito comum, depois de alguns anos ali de relacionamento, você quer formar uma família, né? Mas essa ideia aí, ela não agradava muito o Scott, que não queria ter filhos. E essa diferença ali de visões foi motivo de várias discussões entre eles, né, gente? Eu acho que se você tem um relacionamento aí, você provavelmente sabe que essa é um dos grandes motivos de separação de algum casal que vai muito bem, né? Tem muitos casais que eles se dão muito bem, tá tudo muito bem, só que chega ali no momento em que um quer ter filho, o outro não quer ter e acaba que o relacionamento termina por causa dessas visões de vida diferentes, né? São escolhas de vida, né? Mas, porém, no caso dos dois, no final das contas, o Scott acabou cedendo. Ele aceitou, mas não era ali algo, como vocês podem ver, que ele se animava muito com a ideia, né, gente? Foi alguma coisa ali que ele aceitou, mas não era algo que ele queria de verdade. Então, eles tentaram engravidar por um tempo e em 2002 eles conseguiram. Então, a Lacey engravidou de um garotinho, o Connor. O que ninguém sabia, gente, essa parte é que o Scott tinha uma outra mulher, uma amante, gente. Nessa época em que a Lacey engravidou, o Scott conheceu mais ou menos em novembro de 2002 uma mulher que morava no condado de Madeira, bem próximo da cidade de Modesto. O nome dessa mulher era Amber Frey. Ela tinha 27 anos, era massoterapeuta e mãe solteira. Vou colocar aqui a foto da Amber, só pra vocês terem uma noção de como ela parecia, como ela era. E como era da personalidade do Scott, ele foi muito romântico no começo, né? Mesma coisa que ele fez com a Lacey, né? Entregava flores, bilhetinhos, e aí os dois se apaixonaram, e então, em algum momento ali de novembro ou dezembro de 2002, o Amber e a Scott começaram a namorar oficialmente. Mas vale destacar aqui, né, gente, que ninguém sabia que a Amber era amante do Scott, né? O Scott conseguia manter isso em total segredo, então, enfim, não é uma coisa que era um relacionamento aberto. Não. Era segredo. Nem a Amber sabia que ela era amante. Então, ela achava que ela era a namorada oficial do Scott e até imaginava um futuro com ele. Ou seja, ele estava ali mantendo uma vida paralela, né? O Scott construiu um relacionamento cheio de mentiras. Num primeiro momento, ele disse para Amber que nunca tinha sido casado e que não passava pela cabeça dele ter filhos. O que, né, passar pela cabeça dele não ter filhos era verdade, né? Ele não estava mentindo nessa parte. Porém, a Amber já tinha ali uma filha e o Scott disse pra ela que as duas eram suficientes na vida dele e que ele poderia tomar conta das duas. É até um bom, né, jeito pra quem não quer ter filho. A outra pessoa ali que ele começa um relacionamento já tem, então acaba que não tem essa necessidade. Enfim, ele deixou isso bem claro pra ela. Mas depois de um tempo de relacionamento entre Scott e Amber, a casa, claro, começou a cair, né? A mentira nunca dura tanto tempo, né, gente? Então, uma amiga da Amber descobriu que não apenas o Scott era casado, como também tinha uma vida toda montada com uma esposa que estava grávida de quase 8 meses. Então, ele estava traindo a esposa grávida.
Essa amiga acabou pressionando o Scott a contar a verdade toda para Amber. E então, no dia 9 de dezembro de 2002, o Scott foi até a casa da Amber, nessa outra cidade, e contou para ela, chorando, a verdade, entre aspas, né, gente? Enfim, nada que ele contava era verdade, incluindo isso. Ele finalmente confessou que estava mentindo e disse que, de fato, havia sido casado, mas que ele tinha perdido a esposa. Sim, perdido a esposa. É essa palavra que ele usou. Ele perdeu a esposa. O Scott ainda contou que aquele ano, 2002, seria o primeiro período de festas dele, no final ali do ano, que ele passaria sem a esposa. O Scott não deu mais detalhes e a Amber também não pressionou para poder saber mais, porque ela achou que, enfim, poderia machucar ele mais e tudo mais, ela não queria tocar nesse assunto. Então, ficou ali meio que subentendido que Scott tinha se tornado viúvo muito recentemente, né? Algumas semanas depois do Scott dizer a verdade, entre aspas, para Amber, chegou a véspera do Natal de 2002. Vale relembrar, gente, que a maioria das tragédias, casos criminais acontecem em datas festivas, datas especiais para aquela família, aniversários. A gente já trouxe aqui vários casos que aconteceram em datas assim, véspera de Natal, Ano Novo, antes de um aniversário, enfim, só uma curiosidade. Nesse dia, 24 de dezembro, o Scott estava na casa dele em Modesto com a Lacey. E eles estavam assistindo um programa de TV de manhã. Ele queria ir jogar golfe, mas estava fazendo muito frio, então o Scott decidiu ir pescar. Ele pegou o carro dele, foi até um armazém que ele tinha, pegou o barco que ele tinha comprado algumas semanas antes, mais especificamente no dia 9 de dezembro, o mesmo dia que ele tinha afirmado para Amber que era viúvo, tá? Então o Scott, ele pegou o carro, dirigiu até a Berkeley Marina, na Baía de São Francisco. Só para vocês saberem, Modesto fica a cerca de 140 quilômetros ali dessa Baía de São Francisco. Isso dá mais ou menos 1 hora e 40 minutos de carro. Eu vou colocar aqui na imagem para vocês a distância de Modesto até essa Baía de São Francisco. Nessa marina, o Scott colocou o barco dele na água, pescou, deixou uma mensagem para Lacey pelo telefone e então ele decidiu voltar para casa. Nesse meio tempo, a Lacey, que estava ali grávida de 8 meses, né, do bebê Corner, ela iria passear com o cachorro do casal, o Mackenzie, e talvez ir ali ao mercado. Então, fazer as coisas rotina, né, comum. Mas, quando o Scott chegou em casa, o cachorro estava no quintal. Ele estava ali sozinho e ainda estava com a coleira e a guia que eles usavam para levar o cachorro para passear. O Scott não achou a Lacey em lugar nenhum e ficou um pouco preocupado com aquela situação, né? Normalmente, quando o cachorro chega em casa, você vai lá e tira a guia e a coleira para o cachorro ficar em casa. Então, era como se a Lacey tivesse levado o cachorro para passear, mas durante o dia o cachorro tivesse voltado para casa sozinho, sem ela. Era o que parecia, né? Então o Scott colocou a roupa com a qual ele tinha ido pescar para lavar, comeu um pedaço de pizza e tomou um banho. Depois disso, vendo que a Lacey não voltava para casa, ele ligou para os familiares e amigas dela para poder conferir se a Lacey estava com alguém. E isso foi por volta ali das 5 da tarde, mas a Lacey não estava com ninguém. Então o tempo passou e a Lacey parecia mesmo ter desaparecido, né? O desaparecimento dela assustou os amigos e familiares que na mesma noite começaram a bater de porta em porta na casa dos vizinhos para poder checar se alguém tinha visto alguma coisa ou sabia de algo. Além disso, eles também começaram a colocar panfletos de desaparecido, né? Enfim, pessoa desaparecida, ali pelo bairro e também pela cidade. E também a polícia logo foi acionada. Com isso, helicópteros, voluntários, uma grande força-tarefa ali começou para poder buscar a Lacey nas vizinhanças, procurando especialmente em um parque que ficava próximo da casa da Lacey. Isso porque esse parque era um lugar onde ela poderia muito provavelmente ter ido passear com o cachorro. E talvez tivesse acontecido ali alguma coisa com ela, né, dentro do parque. Ela estava grávida de 8 meses, então ela poderia ter passado mal, escorregado, caído. Segundo algumas fontes, esse parque tinha ali umas regiões mais íngremes e também escorregadias que poderiam ter feito a Lacey escorregar e cair, né? Enfim, gente, ela poderia estar ali nesse local precisando de alguma ajuda, em algum lugar precisando de ajuda, né? Segundo a polícia, alguns vizinhos tinham visto mesmo uma mulher grávida caminhando com um cachorro
pela manhã. Mas ninguém conseguia afirmar com certeza que aquela mulher era mesmo a Laci Peterson. O que, gente, era muito estranho, porque os Peterson, eles moravam em um bairro onde todo mundo conhecia eles. Era pouco provável que alguém não reconheceria ela ou não reconheceria a família. Tipo, todo mundo se conhece, sabe? E vale ressaltar que a época de final do ano nos Estados Unidos é sempre uma época mais fria, né? Então ela também, enfim, na rua, em dezembro, no frio, enfim, não é muito seguro, não é muito bom pra ela grávida, né? Na mesma noite, no dia 24 de dezembro, o detetive Al Brocchini chegou na casa dos Peterson para poder investigar. Nesse primeiro momento, o detetive estava procurando na casa alguma pista, algum sinal do que aconteceu com a Laci enquanto o Scott estava pescando. Então poderia ser, sei lá, um sequestro, por exemplo, sabe? Então eles estavam procurando alguma coisa na casa. O Scott acompanhou essa visita, então ele mostrou para o detetive Brocchini, por exemplo, a bolsa de Laci que tinha sido deixada em casa com todos os documentos e cartões dela. O Scott ainda mostrou ali um recibo de estacionamento da Berkeley Marina, que provava que ele tinha ido mesmo pescar aquele dia. E ao ser questionado e depois interrogado pela polícia, o Scott contou a história que eu contei para vocês sobre o que tinha acontecido naquela manhã. E essa versão que eu contei aqui, gente, do que aconteceu, foi a versão do Scott, tá? Então, assim, os olhos dele foi o que ele presenciou. O Scott, ele queria colocar o barco na água, então ele foi até a Baía de São Francisco, passeou de barco, deixou uma mensagem para Laci e depois voltou para casa. E foi quando ele encontrou a casa vazia e o cachorro daquele jeito sozinho, né? Como a gente falou mais cedo. E o Scott contou isso tudo muito calmo. Ele respondia todas as perguntas do interrogatório com muita tranquilidade, gente, sem se deixar abalar por nada. Eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho desse interrogatório. Let's just go over what we already talked about, so I can make some notes. I got up at 8 o'clock probably or so. We were watching her favorite show, Martha Stewart. They're talking about what to do with Meringue. So you fished 90 minutes, you troll? A little bit. Well, the reason I went was just to get that boat in the water. So what you're telling me, Scott, is you have no idea where this is. You guys haven't had any problems, marriage problems. It's good. Mas no interrogatório, os detetives repararam uma inconsistência um pouco estranha. Mais cedo naquele dia, quando o Scott foi ali bater na porta dos vizinhos com amigos e familiares para poder perguntar se eles tinham visto a Laci, o Scott comentou com um vizinho que ele tinha ido jogar golfe naquela manhã. Para os policiais, o Scott disse que tinha pensado em jogar golfe, mas que ele mudou de ideia. Ele disse que decidiu pescar de última hora. Já era estranho por aí, né? Porque o Scott ele falou pro vizinho que tinha ido jogar golfe se ele tinha ido, na verdade, pescar. E o mais estranho, gente, é que o Scott decidiu ir pescar de última hora. E também ele tinha comprado um barco que ninguém sabia que ele tinha apenas algumas semanas antes, no dia 9 de dezembro. Tipo, é muito estranho. Tudo era muito estranho sobre esse barco, sabe? E ele ainda tinha comprado materiais de pesca, como, por exemplo, iscas e a própria licença de pesca no dia 20 de dezembro. 4 dias antes. É tipo assim, é tudo muito recente, sabe? Como eu falei, ninguém sabia que ele tinha esse barco, era uma coisa, tipo assim, muito nova, sabe? Enfim, não parecia que ele tinha decidido ir pescar de última hora. Parecia que ele estava planejando essa viagem de pesca até a Baía de São Francisco. Isso era estranho, mas ainda não era nada concreto contra o Scott, né? Claro. E ele naturalmente se tornou um suspeito para a investigação porque ele foi a última pessoa a ter contato com Laci e também por ser o marido, né? A gente já sabe, né? Mas os amigos e os familiares confiavam em Scott, né? Principalmente os familiares da Laci Peterson. Ninguém pensava que ele pudesse ter ali alguma coisa a ver com esse desaparecimento. Vale ressaltar que nesse momento a polícia ainda não sabia que ele tinha um caso, tá? Afinal, a imagem que as pessoas tinham do Scott era uma pessoa correta, um bom marido, amoroso, que ele e a Laci eram felizes juntos, né? No final desse interrogatório, o Scott ainda aceitou fazer o teste do polígrafo no dia seguinte, ou seja, um teste ali detector de mentiras, que eles usam muito nos Estados Unidos, né? Só para os policiais confirmarem ali a versão do Scott e eliminarem talvez ele como suspeito desse caso logo e talvez seguirem com outros suspeitos, né? É um pouco de
praxe, né? O jeito dos policiais agirem lá nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Enquanto isso, os policiais e vários voluntários iam fazendo as buscas ali pelo bairro e pela cidade, procurando pela Lacey. E nesse primeiro momento, os familiares dela ofereceram uma recompensa de $125 mil para quem desse uma pista que levasse a Lacey a voltar para casa em segurança. Além disso, a mídia também cobria esse desaparecimento, que ganhou uma cobertura jornalística muito grande. Especialmente porque quem tinha desaparecido era uma mulher jovem e grávida de 8 meses, né? E também ela ainda desapareceu na véspera de Natal, o que deixa tudo ainda pior. Então as pessoas estavam ali bem chocadas com esse caso. As buscas na casa dos Peterson não levaram a nenhuma pista concreta e as buscas pelo parque também não deram em nada. Com o avançar das horas, dos dias, o Scott começou a ficar cada vez menos colaborativo, tá? Ele se esquivava ali dos jornalistas e não queria a imprensa rodeando a casa dele, o que não fazia muito sentido para a família de Lacey, que achava que quanto mais mídia, mais ajuda eles teriam para encontrar a Lacey. Além disso, mesmo o Scott tendo aceitado fazer esse teste do polígrafo no interrogatório, ele voltou atrás. No dia seguinte, o Scott se recusou a fazer o teste do detector de mentiras. No segundo dia de buscas, na noite do dia 26 de dezembro, os investigadores pediram para o Scott para vasculharem de novo a casa dos Peterson, para poder fazer ali uma busca mais detalhada, buscando por novas pistas que pudessem indicar o que tinha acontecido com a Lacey. O Scott dessa vez não permitiu, ele afirmou que não assinaria nada sem um advogado. Só que os investigadores já suspeitavam que o Scott ia colocar algum empecilho porque ele já não estava sendo muito colaborativo, como eu tinha falado, e por conta disso, os policiais já tinham preparado ali um mandato para poder fazer essa busca na casa. Então, mesmo que o Scott não tivesse permitido, querido, as buscas aconteceram assim mesmo e as buscas duraram 2 dias. Assim, os detetives vasculharam a casa e também o armazém do Scott. Eles também procuraram por pistas nos computadores e celulares dele e da Lacey Peterson. Os detetives descobriram, por exemplo, que o Scott tinha pesquisado na internet sobre as correntezas da Baía de São Francisco. E ele pesquisou isso no dia 8 de dezembro, um dia antes de comprar o barco. Além disso, no armazém de Scott, que era onde ele guardava o barco, os policiais ainda acharam uma âncora caseira que o Scott tinha feito com baldes. O estranho também era que eles não encontraram as cordas que ele precisaria para poder prender essa âncora no barco. E mais, ainda encontraram indícios de que o Scott poderia ter feito mais de uma âncora. Aproximadamente 5. Cadê as outras âncoras, Scott? Onde elas foram parar? Estranho, né? Eu vou colocar aqui as imagens do barco do Scott e também desse armazém. Só para vocês terem uma ideia de como as coisas estavam, né? Por fim, os detetives também acharam um alicate com um longo fio de cabelo preto na ponta. Vou levantar aqui uma coisa, né? Olha aqui a cor do cabelo da Lacey. Eu vou colocar aqui uma foto da cor do cabelo da Lacey, só para vocês verem. Bom, disso tudo que os detetives encontraram, nada era uma prova concreta contra o Scott ainda, mas todos esses elementos esquisitos criavam aí uma imagem do que poderia ter acontecido com a Lacey Peterson. E essa imagem não era nem um pouco favorável para o Scott. Enquanto as buscas pela Lacey continuavam, a polícia recebia diversas dicas por telefone, principalmente porque a mídia ajudava dando muita atenção ao caso. Então as pessoas que assistiam ali ao caso na TV ou no jornal simpatizavam muito com a história e se eles tinham alguma pista, eles ligavam para a polícia para tentar ajudar, né? E principalmente por causa da história que ela era uma mulher grávida e poderia estar viva, então isso fazia com que as pessoas ficassem realmente muito tocadas, né? Os policiais, gente, receberam mais de 11 mil pistas por telefone. E, claro, seguiram ali algumas delas, várias sem nenhuma relação com o Scott. No dia 30 de dezembro de 2002, o 6º dia de buscas, a polícia recebeu uma dica muito importante. Amber Frey, quem lembra, a amante do Scott, que ninguém sabia que ele tinha, telefonou para a polícia afirmando que o Scott era o seu namorado e que os dois estavam juntos há algum tempo e que eles se falavam todo dia por telefone. E aí a polícia conseguiu a primeira prova concreta de que o Scott mentia, que ele não era necessariamente a pessoa que eles achavam que ele era e que ele poderia sim estar escondendo alguma coisa. Afinal, ele estava escondendo uma namorada, né? Um outro relacionamento, né?
Nesse primeiro momento, essa informação do Scott, né, de ter uma amante, ficou só com a polícia. Isso não foi comunicado para as famílias, nem do Scott, nem da Lacey. A Amber estava apaixonada pelo Scott e ficou muito chateada com ele por todas essas mentiras. E como eu disse antes, o Scott tinha dito para Amber, lá no dia 9 de dezembro, que ele era viúvo. Mas a Amber tinha visto ali pela televisão que a Lacey só tinha desaparecido no dia 24 de dezembro. Ou seja, gente, a Amber descobriu que o Scott, mesmo tendo falado que ia falar a verdade para ela, né, sobre tudo, ele ainda estava mentindo. E mentindo uma coisa muito pesada, porque você dizer que a sua esposa morreu já e depois ela desaparece em rede nacional, tá todo mundo vendo, é meio que como se ele tivesse tido uma previsão sobre o que ia acontecer com a esposa. Não, né, gente? Enfim. E ele continuava mentindo pra Amber, né? Só pra vocês terem noção, o Scott falou pra Amber, por exemplo, que ele não poderia passar o final do ano com ela porque ele supostamente estaria viajando pra Paris, na França. Mas na verdade, gente, no ano novo, o Scott ficou em Modesto, a poucos quilômetros da cidade onde a Amber morava. Ele estava ali participando de uma vigília à luz de velas pela Lacey. Então, com tantas mentiras, a Amber decidiu ajudar a polícia. Os investigadores colocaram escutas no telefone de Amber com a permissão dela para poder investigarem mais a fundo o Scott. E também grampearam o telefone de Scott, claro, para poder pegar qualquer pista que aparecesse. No dia 3 de janeiro de 2003, a polícia decidiu pressionar o Scott. Os investigadores confrontaram ele com uma foto que mostrava ele e a Amber juntos. Eu vou colocar aqui essa foto, gente. É um cartão de Natal do Scott e da Amber juntos em 2002. É bizarro, tipo, ver que ele tava ali com uma outra família num cartão de Natal, uma outra namorada, enfim, é muito absurdo. Os policiais fizeram parecer que eles tinham recebido uma pista anônima sobre esse assunto e eles não deram a entender que a Amber estava ajudando ali, né, para poder não acabar com ali as escutas, não acabar com o plano deles de tentar descobrir alguma coisa usando a Amber, né? Então o Scott, ele se manteve calmo também sobre esse momento ali que ele foi pressionado, ele ficou calmo e ele se esquivou da pergunta dizendo para os policiais que aquele não era ele na foto. Alguns dias depois, o Scott ligou para Amber para dizer a verdade, de novo, entre aspas, e ele contou para ela que tinha mentido, que ele não estava viajando no ano novo. A Amber, claro, já sabia disso, mas o Scott não fazia ideia de que a Amber sabia de todas essas mentiras. Durante essa ligação, a Amber pressionou o Scott. Os policiais que estavam ouvindo essa conversa pela escuta esperavam que ele talvez confessasse ou soltasse qualquer pista. Mas nada aconteceu. Vou colocar aqui um trecho do áudio para vocês escutarem um pouquinho da conversa dos dois. I'm so sorry that I'm going to hurt you in this way. You haven't been watching the news, obviously. No. I've lied to you when I've been traveling. The girl I got married to, she disappeared just before Christmas. Scott, you told me you'd lost your wife and this was the first holidays you'd spend without her? That was December 9th. Bom, como vocês podem ver, é uma ligação muito forte, né? E foi muito difícil para Amber aquela fase toda, né? E logo, algum tempo depois, ela terminou com o Scott e cortou todo tipo de relação que ela tinha com ele. Parabéns, Amber. No dia 8 de janeiro de 2003, 15 dias depois do início das buscas, os investigadores criaram uma grande operação que envolvia policiais de várias cidades para fazer ali buscas na Baía de São Francisco, usando barcos e até mesmo helicópteros. Demoraram, né? Enfim. Os policiais estavam em um ponto da investigação em que eles acreditavam que a Lacey não ia voltar mais para casa. Os detetives colocaram rastreadores no carro de Scott para ir ali acompanhando o comportamento dele durante essas buscas que eles estavam fazendo na Bahia, para ver o que ele ia fazer naqueles momentos com o carro e tudo mais, né? O Scott mostrou um comportamento que para o detetive, né, o Al Brocchini, um principal detetive desse caso, ele considerou um pouco estranho. O Scott, ele parava nas margens da Bahia, então ele ia ali com o carro dele, parava perto da Bahia, olhava com calma para a Bahia por cerca de 2 ou 3 minutos, depois ele pegava o carro e ia embora. E logo depois, o Scott voltava, ele fazia o mesmo, ele olhava para a Bahia e ia embora. Depois ele voltava, então ele fazia aquilo ali sempre. Estava sempre fazendo aquilo ali, olhando para a Bahia e indo embora.
O Scott foi e voltou umas 5 vezes. Ele não falava com ninguém, ele não conversava com os detetives, ele não pedia atualizações para os investigadores, ele só ficava lá quieto e ia embora. Os detetives começaram a suspeitar que o Scott estava indo até a Bahia para se certificar de que a polícia não estava buscando no local certo e que não tinha encontrado nada, né? O que eles achavam, tá, gente? Isso era o que eles achavam. Porém, infelizmente, essas buscas não trouxeram nenhum resultado. Tudo o que os investigadores encontraram foi uma âncora grande no fundo da Bahia. Mesmo sem novas evidências, o Scott continuou sendo considerado um dos principais suspeitos. Alguns dias depois dessas buscas, a informação de que o Scott tinha uma amante vazou para os jornalistas da região, que iriam publicar essa informação na próxima edição da revista local deles. Como eu falei, essa informação ainda não tinha sido compartilhada com a família, né, tanto da Lacey quanto do Scott, mas agora ela iria a público. Então os policiais decidiram se adiantar e contar à família da Lacey, né, que é o certo a se fazer. Isso caiu, claro, gente, imagina como essa história caiu, né, um choque para todo mundo, tanto para a mídia quanto para os familiares, né. E quando essa revista finalmente saiu, o Scott ele não tinha mais como negar que ele tinha tido um caso. Assim, a família de Lacey decidiu não apoiar mais o Scott publicamente, cortando relações com eles. Eles afirmavam que o Scott não estava colaborando com as investigações e que agora eles achavam que não podiam mais confiar no Scott. Gente, eles fizeram esse anúncio publicamente, né? Eu vou colocar aqui uma foto deles dando essa entrevista a público para dizer que eles não estavam mais apoiando o Scott. É muito forte, inclusive, quando eu assisti isso, né, nessa série, eu fiquei assim, nossa, que forte isso, eles estão muito abalados, porque eles talvez já entenderam naquele momento que o pior poderia ter acontecido com a Lacey, né, porque você começa a ver que, enfim, a pessoa que mais amava, que supostamente deveria cuidar dela, que deveria amá-la, estava ali traindo ela grávida, né, então o que mais ele poderia ser capaz de fazer? Bom, o Scott decidiu ir a público e dar algumas entrevistas também pela primeira vez depois desse escândalo, né? Afinal, a pressão midiática sobre ele, né, um homem que tinha traído a esposa, grávida de 8 meses, era imensa. No final de janeiro de 2003, o Scott foi em várias entrevistas de TV, que foram consideradas ali pelos familiares e amigos de Lacey como uma tentativa do Scott de controlar esse dano de imagem que ele tinha sofrido por conta da traição. Nessas entrevistas, o Scott estava ali super triste, magoado, meu Deus, coitado, e ele disse que não matou a Lacey e que ele não conseguia entrar no quarto do bebê, né, o Connor, de tão mexido e triste que ele ficava. Então ele estava ali traumatizado. Eu vou colocar aqui até um pedaço dessa entrevista. Did your wife find out about it? I told my wife When? in early December. Did it cause a rupture? It was not a positive, obviously. A lot of arguing? No, I can't say that even, she was okay with the idea. But it wasn't anything that would break us apart. Do you really expect people to believe that an 8.5-month pregnant woman makes a peace with it? Well, you don't know. No one knows our relationship but us. Tell me about the state of your marriage. Glorious. I mean, we took care of each other very well. She was amazing. He is amazing. Em 18 de fevereiro de 2003, os detetives decidiram fazer mais uma investigação na casa do Scott. Eles conseguiram um segundo mandato de busca para entenderem ali como a casa dos Peterson tinha mudado desde o desaparecimento da Lacey. Bom, ou seja, gente, eles queriam basicamente entender se o Scott tinha mexido em alguma coisa na casa desde o início do caso, porque talvez o que ele tivesse mudado ali revelasse alguma pista nova, ou pelo menos um novo caminho para a polícia seguir. Os policiais encontraram a casa toda revirada. O Scott tinha mudado os móveis de lugar. Ele parecia alguém que não esperava o retorno da sua esposa. Ele, inclusive, já estava sondando possíveis compradores para casa e já tinha, gente, até vendido o carro da Lacey. O quarto do bebê, que o Scott tinha dito nessa entrevista que não conseguia nem entrar dentro, esse quarto já estava sendo usado como um depósito. Em 14 de abril de 2003... os corpos de Lacey e de Connor emergiram na Baía de São Francisco. Então, eles apareceram na costa.
Aparentemente, o Conner foi expelido pelo corpo em decomposição da Lacey depois dela morrer. Então, gente, os corpos foram encontrados separados. Por conta da decomposição, a identificação deles foi feita por exame de DNA. A causa da morte da Lacey foi dada como indeterminada, mas a polícia acredita que foi assim que o assassinato aconteceu. O Scott premeditou tudo. Ele sufocou ou estrangulou a esposa para poder matar ela silenciosamente, sem fazer nenhum tipo de barulho. Entre os dias 23 e 24 de dezembro de 2002, ele embrulhou o corpo dela em uma lona, deixou o cachorro solto com a coleira e com a guia de propósito, criando ali a impressão de que a Lacey poderia ter estado em casa e levado o cachorro para passear, e depois ele colocou a Lacey no barco. O Scott foi até a baía e jogou o corpo dela na água com as âncoras que ele tinha preparado. Para a polícia, foi assim que aconteceu. Tudo isso ali mais ou menos na véspera do Natal. E quando os corpos de Lacey e do Conner foram encontrados na costa no dia 14 de abril de 2003, isso era tudo que os policiais precisavam para prender o Scott. A polícia rastreou ele pelo telefone e descobriu que ele estava em San Diego. San Diego é uma cidade ali da Califórnia que fica a mais de 400 quilômetros de Modesto e a 1 hora de distância da fronteira com o México. É uma informação importante, tá, gente? Fronteira com o México é um lugar que você pode fugir, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem na tela a distância de Modesto, na Califórnia, e também de Tijuana, no México. Só para vocês verem que é muito fácil de fugir ali dos Estados Unidos dessa forma, tá? E com o receio do Scott fugir para o México, ele foi seguido pela polícia. O Scott foi preso em San Diego enquanto ele chegava num campo de golfe, onde ele jogaria ali algumas partidas com a família. Scott foi preso com os cabelos pintados de laranja e não mostrou nenhuma surpresa quando os policiais disseram que tinham encontrado os corpos de Lacey e de Conner ali na costa. Eu vou colocar aqui as imagens de como o Scott foi encontrado naquele momento e como ele estava tão diferente de como ele era normalmente, tá? Só para vocês verem o que talvez ele estava ali com a cabeça, pensando em fazer. Estava bem diferente mesmo. No carro de Scott ainda foram encontrados cerca de $15 mil em cash, em dinheiro, cartões de crédito dele e de familiares, a identidade do irmão com quem ele se parecia bastante, principalmente agora que ele estava com um visual novo, vários aparelhos celulares, cordas, uma pá, uma grelha e outros itens numa mochila. Gente, tudo isso fazia parecer que o Scott estava se preparando para fugir mesmo, né? E era o que a polícia acreditava, apesar de familiares de Scott negarem essa teoria. A prisão dele gerou ali uma enorme cobertura midiática e também comemoração de um grande número de pessoas do público ali, que já desconfiavam do Scott. Em 2004, o Scott foi condenado por assassinar a sua esposa e filho não nascido, Conner, depois de um longo processo judicial que virou um circo midiático. Ele foi defendido por Mark Geragos, um advogado famoso ali nessa época por defender clientes muito bem, e clientes muito famosos, como, por exemplo, Winona Ryder, Michael Jackson, Roger Clinton Jr. Então ele era muito conhecido ali no meio e respeitado, O julgamento teve, inclusive, o testemunho de Amber Frey, a ex-namorada e amante de Scott, Tem até uma foto da Amber e da sua advogada no julgamento em 24 de agosto de 2004, que eu vou deixar aqui na tela, que, enfim, ela também estava lá. Um ano depois, em 2005, a Amber, inclusive, lançou um livro, se chama Witness, no qual ela detalha essa experiência dela como parte do julgamento do Scott. Em novembro de 2004, depois de meses de julgamento, o Scott Peterson foi declarado culpado e recebeu a pena de morte. Ele apelou e conseguiu reverter essa decisão em 2020, mas continuou em prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, o Scott alega que ele é inocente e tenta provar ali que foi vítima de erros cometidos pela investigação policial e pelo julgamento. Hoje, 2024, quando a gente está gravando esse episódio, o Scott tem 51 anos e está preso na Muley Creek State, na Califórnia. Bom, gente, no final de todo episódio eu trago a minha opinião, E a minha opinião nesse caso eu acredito que tudo que aconteceu foi correto. Eu acho que o julgamento foi correto. Eu acho que ele está na prisão por um motivo. Eu acho que realmente tudo indica que ele tenha feito isso, que ele tenha cometido essa atrocidade. Porém, existe um ponto, A gente
precisa reforçar que não existem provas concretas contra o Scott, né? Não tem um DNA dele encontrado no corpo, ou talvez uma possível arma do crime, mas a situação toda que foi criada, né? Tudo isso, toda essa história, cria realmente uma imagem do que aconteceu muito difícil de inocentar o Scott. Em outras palavras, há quem diga que existem dúvidas em todos os argumentos usados para poder prender o Scott Peterson. Gente, inclusive, a família do Scott Peterson, eles falam muito nesse documentário, eu esqueci se é sério ou se é documentário, porém eles falam muito, eles deixam muito claro que eles acreditam na inocência do Scott e que desde o momento em que eles perderam a Lacey, né, perderam a parte da família, que eles falam que eles consideravam a Lacey Peterson como família, né, e também o bebê, o Connor, né? Assim que eles viram que essa família acabou, eles não tiveram nem tempo para poder ficarem tristes ou para poder ficar em luto, porque logo depois eles tiveram que lutar pela liberdade do Scott, né? Do familiar deles. Então, assim, eles falam muito isso, dizendo que, meu Deus, a gente perdeu duas pessoas ao mesmo tempo, que a gente teve que lutar pela vida do Scott e que eles não tiveram tempo para passar pelo luto da Lacey. Inclusive, o que eu achei muito interessante é que a cunhada de Scott Peterson, a que é casada com, ela se chama Jenny Peterson, e ela é casada com o Joe, né, o irmão dele. Ela acredita que os erros e os preconceitos ali na investigação e também no julgamento, elas contribuíram para essa condenação do Scott. É muito interessante, ela voltou a estudar direito, essa cunhada, só para poder ajudar na defesa do Scott e também continua ali a buscar um novo julgamento. Ela quer muito que ele vá para julgamento de novo, apesar dessa apelação, né, sempre ser rejeitada e acabou de ser rejeitada novamente, né? Em 2021, ela declarou que várias evidências provam que Lacey estava viva depois da saída de Scott e essas evidências foram ignoradas. A Jane, essa cunhada, também teoriza que o sequestro de Lacey pode estar relacionado a um roubo próximo à casa deles. Então ela tem uma outra teoria e ela acredita que Scott não tenha cometido isso e que ela estaria viva no momento em que o Scott saiu da casa. Eu sempre costumo dizer, gente, que todo caso existem argumentos para todas as teorias, né? Por exemplo, o Scott foi passear de barco, beleza, então ele estava em outro lugar, ele inclusive tem o ticket lá dizendo que ele não estava em casa naquele momento, e sempre, só que não existem fatos. O problema desses tipos de caso é que não existem fatos porque não tem nenhuma prova contra ele. Contra fatos não há argumentos. E quando não existem fatos, existem argumentos, não é? Então, é um pouco disso. Enfim, se tivesse uma câmera, a gente conseguisse ter visto alguma coisa do tipo, não existiriam argumentos. Então, é claro que existem. Porém, tudo dá a entender que o Scott fez isso. A minha visão é que o Scott tenha feito, porque primeiro, o marido sempre é o primeiro suspeito. Número 1, isso já diz muita coisa, né, gente? Um dos maiores números de casos são feminicídio. Então, ela estava grávida de 8 meses, pronta para ter um bebê. Ele estava tendo um relacionamento com uma outra mulher. Ele disse que para essa mulher que ele tinha perdido a esposa, que a esposa tinha falecido no mesma época onde ele estava comprando coisas para um barco. O corpo dela é encontrado numa baía. Como assim não tem relação, entendeu? Então, assim, eu acho muito absurdo, tá tudo conectado. Ele disse ele estava traindo a mulher com uma amante, e essa amante, ele estava dizendo pra ela que a mulher era morta, que ele tinha perdido a esposa. Tipo, ele tinha falado que não tinha filho, então na cabeça dele ele nunca ia ter filho, sabe? Sabe o que me deixa muito triste desse caso, mas muito triste? É o corpinho da criança boiando. Gente, ficou tanto tempo o corpo deles lá embaixo. Imagina como não tava o corpinho. Ai, que coisa macabra, que coisa horrível fazer isso com uma mulher grávida. Que atrocidade, cara. Que atrocidade. Enfim, gente. Vamos para a opinião aí do Lucas. Lucas, roteirista aqui do podcast, qual é a sua opinião sobre esse caso? Olá, gente, tudo certo? Aqui é o Lucas, roteirista do Casos Reais. E sobre esse caso, eu queria complementar um pouco sobre as motivações do Scott, né? Assim, as motivações dele, do porquê ele cometeu esse crime, não ficam muito claras, né? Os procuradores ali do caso, eles indicaram que o que ele queria, na verdade, ao assassinar a Lacey,
era escapar do casamento que ele tinha com ela para poder ficar com a Amber Frey. Mas, ao mesmo tempo, há quem diga, há quem alega aí no caso, que isso, querer um novo relacionamento não é suficiente, sabe? Ele poderia, sei lá, pedir um divórcio, né? Ele, ele podia só assumir, não precisaria ter assassinado ela, né? Há quem diga aí que o assassinato não é uma motivação, que ficar com a Amber Frey não é uma motivação tão forte assim para poder levar ele a cometer esse crime que foi todo premeditado, né? Inclusive, ali durante o julgamento do Scott, a mãe da Lacey teve a oportunidade de ficar frente a frente com ele, olhar nos olhos dele e fazer um discurso ali super, super emocionante, super tocante, em que ela fala muito disso, né? A base desse discurso é: por que você fez isso, Scott, né? Se você não queria mais ficar com a Lacey, se você não queria mais esse casamento, você não precisava ter feito isso, você não precisava ter assassinado ela, você não precisava ter tomado essa atitude tão fria, tão cruel, tão premeditada, sabe? Mas os procuradores usaram essa motivação aí, de que ele não queria mais o casamento com a Lacey, tá? Apesar de que existem pessoas que duvidam um pouco que essa motivação seja 100%, que ela se sustente 100%, sabe? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Não deixe de curtir, comentar. É muito importante. Eu quero saber a sua opinião agora. É muito importante. Eu adoro ver a sua opinião, ver os comentários. Eu sempre dou like nos principais. E agora pelo Spotify dá até para comentar. Então eu consigo falar com vocês pelos comentários, que eu adoro. E também no YouTube é normal, dá para ver tudo. Então é isso, pessoal. Não deixe de compartilhar, de dar um like, mandar para alguém que vai gostar desse episódio. E vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal.